Noé achou graça diante dos olhos de Deus. No meio de uma época em que a terra, o mundo implantado por Satanás, ele andava completamente violento, de tal maneira que toda a humanidade era extremamente má, por ter sido entregue todo o domínio dessa terra a Satanás, e Satanás ter implantado o mundo, o cosmos, esse sistema operacional que age no mundo, que diz lá em João que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é operado pelo maligno. A terra entrou num processo, os homens entraram num processo de violência tal porque eram completamente dominados por Satanás, como são até hoje. E Noé achou graça diante do Senhor, aos olhos do Senhor. E um fato interessante é que Noé começou a pregar uma mensagem sobre algo que não tinha qualquer nexo para a época de então. Ele começou a dizer, quando então não chovia sobre a terra, que ia cair água dos céus, ia haver uma grande inundação na terra, e que só se salvariam aqueles que ouvissem essa palavra e crescem nessa palavra. E Noé pregou durante muito tempo sobre uma coisa que ainda não tinha ocorrido na terra. O Senhor Jesus, falando ao seu povo, ele disse: olha, eu quero mostrar alguma coisa que vai acontecer que também não aconteceu na terra ainda. Ele fala de um rapto, de um arrebatamento das pessoas que são deles, desse mundo, porque esse mundo vai entrar numa época pior do que a época que Noé estava vivendo, um período chamado a Grande Tribulação. Nós olhamos essas mensagens e as pessoas de fora, quando ouvem falar que aqueles que são de Jesus serão retirados da terra para que seja implantado na terra um sistema extremamente nocivo a toda a humanidade, que aparentemente virá como uma solução desses problemas econômicos que o mundo enfrenta, já que o mundo entra num caminho sem retorno sobre a questão de uma equalização entre o que é emprego e o que é ganho. Ou seja, as pessoas automatizaram de tal maneira o mundo que eles precisam de muito poucas pessoas para trabalhar e precisam de mais gente para comprar. E essa questão não entra em solução, e nós verificamos os governos prometendo soluções, trocando a posição econômica, entrando, por exemplo, numa globalização que nada mais é do que atacar outros mercados porque o seu mercado está ruim, fazer alguma coisa mais adiante naquele novo mercado, gerar emprego em outro mercado, e nós verificamos que essa questão do mundo é insolúvel, e um homem vai dar solução a essa questão. Mas esse homem que vai dar a solução a essa questão é que a Bíblia alerta que ele vem da parte de Satanás para dar uma solução temporária sobre essa questão por 3 anos e meio. Mas a Bíblia fala que antes disso aqueles que são do Senhor serão retirados da terra. E quando a gente fala em arrebatamento, as pessoas têm a mesma incredulidade que tinham aqueles homens no tempo de Noé, quando Noé falou que ia chover. Vai chover? Nunca choveu. Que história é essa de ser arrebatado? Mas o Senhor Jesus, no texto em que nós lemos, na palavra de Deus, ele começou a falar e vinha pregando aos seus discípulos sobre o que vinha acontecendo na terra. E os seus discípulos começaram a chegar perto do Senhor e falaram assim: Senhor, como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Eu conversava com os jovens lá em casa esses dias, e eu sempre gosto de ver a curiosidade das pessoas. E falei assim: bem, me perguntaram alguma coisa sobre casamento de uma pessoa. Eu falei, era noite, eu falei: amanhã às 4h30 da tarde digo para vocês. E 4h30 da tarde, para quem é curioso do outro dia, é muito tempo. E as pessoas queriam falar aquilo ali, e até passou o dia, se esqueceram, eu lembrei à noite que às 4h30 eu teria dito.
Mas os discípulos começaram a chegar a Jesus e começaram a falar com Jesus, falando assim, quais são esses sinais? Dá uma dica, dá uma informaçãozinha. E o Senhor começou, nesse texto que nós lemos em Mateus 24, a dizer algumas coisas. O que são essas características? E o Senhor começou a lembrar algumas coisas que poderiam acontecer e que deveriam acontecer, e falou, olha, isso tudo é só um sinal, é princípio daquilo que ele chama dores, que é esse período da grande tribulação. Então, nesse texto de Mateus 24, o Senhor começou a dizer assim, e virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ótimo. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim que essa palavra diz, tanto nesse verso 6 da sua Bíblia, ou no verso 14, ele não está falando de um princípio. O princípio é o arrebatamento. O fim é fim. O fim é o juízo final. Ele diz, ainda não é o fim. Muitas coisas acontecerão entre o princípio desse período, que é o arrebatamento dos santos, e o fim, que é o fim dessa geração perversa. Quando o Senhor falou, ele vai tirar o domínio de Satanás. A terra não será destruída, o que será destruído é o mundo. O mundo é o sistema implantado na terra. É esse que faz com que a terra jaz no maligno, que a terra esteja debaixo do domínio do maligno. E o Senhor começou a dizer, olha, observe esses sinais. Nós somos impactados nesses dias, e todo mundo que não conhecia começou a ouvir falar sobre tsunami. Começou a ouvir falar sobre essas ondas gigantescas. Por quê? Porque causou um dano com números que nos assustam em dizer 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. E os jornais continuam. Hoje a CNN mostrava as ondas levando corpos para a praia. E aquilo é assustador. Mais assustador é quando nós lemos no Apocalipse que durante a grande tribulação, no primeiro período da grande tribulação, quando as pragas forem jogadas sobre a terra, uma das coisas que acontecerá é que 1/3 de toda a vida marinha morrerá. E isso é a primeira praga. Quando falo sobre isso, eu digo é a praga light. Mas quando fala lá, quando a taça é derramada, fala que toda a vida marinha morrerá. Isso vai mostrando um período que está implantado e será implantado na terra. Mas hoje nós estamos ainda antes do arrebatamento dos santos e a palavra de Deus está nos mostrando esses sinais. Durante o ano de 2004, nós tivemos muitos e sérios sinais para nós observarmos como está perto a vinda do Senhor. Mais perto do que nós estamos pensando. Às vezes alguns estão dizendo, bem, mas eu ouço falar dessa história há muito tempo. Pode ouvir falar há muito tempo, mas só que o tempo se aproxima. E essa velocidade é exponencial. Ela é uma velocidade enorme quando essas coisas ocorrem. Se vocês acompanharem, por exemplo, todos os terremotos que aconteceram no século passado e aconteceram nesse princípio desses anos de 2000, e o que aconteceu no ano de 2004, você vai ver uma evolução disso. Mas esse não é o maior sinal. Talvez as pessoas pensando, olha, isso daí é alguma coisa muito séria do que vai acontecer pela terra. É um sinal muito sério daquilo que Deus vai fazer. E Deus está mostrando, mas Deus mostrou um sinal, que está lá em Isaías 66, verso 8, que ele diz, poderia por acaso aparecer uma nação em um só dia? Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa?
quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra, na outra versão diz, uma nação num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. A nação de Israel nasceu num só dia. E o Senhor falou, observa esse sinal, que esse sinal é mais forte do que todos os terremotos que podem acontecer. Porque o Senhor Jesus mostrou que para ser implantada a grande tribulação, precisaria que Israel fosse uma nação. Porque Israel é que vai fazer o primeiro acordo com o anticristo, para que no meio dessa semana ele seja quebrado esse acordo, que o anticristo entre no Santo dos Santos, conforme fala Mateus 24, verso 15, dizendo, quando vocês virem aquela desolação que fala Daniel, está no meio do lugar santo, então comece a observar as coisas que estão ocorrendo. Isso é lá no meio da grande tribulação. Esse é um sinal muito forte. Não são esses sinais que nós estamos vendo. Nós temos guerras todo dia, temos guerras por interesse, temos guerras que as pessoas não sabem explicar por que estão guerreando. Tem guerra que os políticos estão se vendo em palpos de aranha porque não sabem exatamente o que eles vão dizer. Disseram, olha, nós vamos entrar lá porque ele tem arma química. Mas a arma não é bem química, a arma é petróleo para mais de 100 anos. E a tal da arma química, eu não sei o que fizeram com ela, mas o petróleo está lá. E há uma guerra em cima de guerra. E há interesses em cima de interesses. Quem viu agora acontecer para o lado da Ucrânia, o que aconteceu lá, envenenar pessoas porque disputavam governos. Toda essa questão está diante dos homens, e os homens estão observando esses sinais. 2004 foi um ano de grandes sinais para nós. Esses sinais não são para causar medo nos filhos de Deus, naqueles que nasceram de novo, senão para glorificar o nome do Senhor. Para exaltar, dizendo o seguinte, bem, estou livre daquilo que está nesse mundo. A hora que o Senhor fala assim, chegou a hora, eu quero ir. Às vezes as pessoas ficam pensando que as coisas desse mundo são boas. As pessoas falam, não, eu quero ainda me casar, aí ter meus filhos, aí outros falam, não, eu quero ter meus netos, eu quero olhar isso, eu quero aquilo, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer aquilo. Fica fazendo planos de uma série de coisas nesse mundo. E o Senhor fala, eu tenho coisa muito melhor do que isso. Ser liberto das trevas. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, o anúncio de Jesus falou assim, a luz veio sobre aqueles que estavam assentados nas regiões das trevas. O mundo é trevas. Nós somos filhos de Deus e andamos no mundo em trevas. Quando vai ter a solução no mundo? Qual foi a solução que houve para a violência no mundo no tempo de Noé? Exterminou. Pode colocar qualquer coisa, o problema de violência é falta de educação, o problema de violência é a falta de distribuição de renda. Pode fazer toda a teoria, mas o problema de violência é a questão do homem. É a questão do que está no homem, da natureza do homem. E Deus veio e mandou seu Filho ao mundo para resgatar o homem dessa natureza decaída com que ele ficou. O Senhor Jesus vem. E vem em breve. E mais breve do que as pessoas estão pensando. Quando o Senhor falou a Noé, Noé, pega a sua família e entra na arca, porque vai haver o dilúvio, entra na arca, as pessoas do lado de fora da arca começavam a considerar que Noé era um fanático, que Noé era um louco, que só falava bobagem, e estavam vivendo a sua vida. A Bíblia diz, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, estavam vivendo aquilo do dia a dia, vou sair para o trabalho, amanhã eu volto, compro isso, compro aquilo, entro numa prestação, como muitos entraram, infelizmente, agora em 13, 12 parcelas sem entrada. No Natal que vem vão se lembrar. Estão dentro desse esquema do mundo e não olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Dizendo, isso vem. Falar, mas eu não acredito que isso venha. O fato de não acreditar não desfaz. Muitos daqueles, todos que não creram em Noé, continuaram sem crer, só que morreram.
E quando for tirado o homem santo da terra, tirado o povo de Deus da terra, sobre a terra haverá um período de grande tribulação, que tudo isso que nós vimos e nos horrorizamos é muitas vezes menor do que aquilo que vai ocorrer. Quando as duas testemunhas são aqueles que pregam do Senhor Jesus na primeira metade da grande tribulação, são mortos e as pessoas se alegram e trocam presentes sobre a morte dele e expõem os corpos por 3 dias e meio em praça pública, para que as pessoas olhem e falam, ainda bem que morreram aqueles que nos atormentaram. E a palavra de Deus diz que quando eles são levados à vida de volta pelo Senhor, ressuscitados pelo Senhor, e o Senhor fala, sobe aqui, há um tremor na cidade de Jerusalém, 7.000 homens morrem, só em Jerusalém. E vai falando de tudo aquilo que tem na humanidade. Por que o Senhor nos alerta isso? Para que nós enxerguemos os tempos e entendamos as estações. Para que nós compreendamos o que tem. Nós estamos terminando 2004, e alguns estão falando, graças a Deus que 2004 já vai embora. Eu espero que 2005 seja uma outra história. Porque está pensando exatamente no aspecto, fiz mau negócio. Um jogador de futebol disse que 2004 foi muito ruim para mim. Joguei muito mal em 2004, mas só que está velho. 2005 ele vai jogar muito mal de novo. Ele está com expectativa numa coisa que não vai ocorrer. Mas as pessoas ficam com aquela expectativa do que vai ter. E uma das coisas que a palavra de Deus nos mostra claramente é que os nossos planos devem ser galgados de outra maneira. O que eu vou fazer em 2005? Qual é a minha ideia? Quais são meus planos para um ano novo? Nós podemos ter e devemos ter até os nossos planos materiais, mas principalmente os nossos planos espirituais. Os nossos planos, porque não há uma dicotomia entre vida espiritual e vida material. Vida material é um subconjunto da vida espiritual. Nós não somos novas criaturas no fim de semana, nós somos novas criaturas em todo o tempo. E aquele que é ímpio em todo o tempo. Embora ele possa vir à igreja e gostar da igreja, simpatizar com todas as pessoas, ser amigo de todas as pessoas, ele é ímpio. Precisa nascer de novo. E o Senhor Jesus veio fazer essa obra. Qual é o plano para esse novo ano? Lá em Filipenses capítulo 4, verso 5, a palavra de Deus diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. E faz observação, perto está o Senhor. Por que ele fala equidade? Na outra versão ele fala moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ele fala aos filhos de Deus dizendo o seguinte, que as pessoas compreendam que nós somos iguais. Que nós somos equânimes em tudo que fazemos, porque somos filhos de um mesmo Pai e temos alguma coisa em comum. A coisa em comum que nós temos é vida de Cristo, que nos torna semelhantes. O que nos faz, quando conhecemos uma pessoa que também é do Senhor, nos gera essa alegria de conhecer. Não estou dizendo crente conhecer crente. Eu estou dizendo nova criatura com nova criatura. Quando conhece, a alegria no coração, porque são filhos do mesmo Pai. Tem a mesma identidade, tem a mesma característica. E quando fala esse texto, fala, olha, seja essa maneira igual de você ver as coisas de Deus e de você conviver como igreja de Cristo, conhecida para todas as pessoas. Mas com observação, perto está o Senhor. Por que perto está o Senhor nesse texto? Porque quando houver o arrebatamento dos santos, quando Deus tirar os homens daqui da terra, os santos seus daqui da terra, sobre a vida desses homens em relação a Deus, os santos, já está traçado. Se ele reinará com Cristo ou se não reinará com Cristo, já está determinado. E aqueles que vão ficar na terra vão passar pelo período da grande tribulação por não serem novas criaturas em Cristo.
Então o Senhor, quando fala assim, vigiai e orai, porque não sabeis a que horas há de vir o Senhor, Ele não está dizendo em termos de salvação, ou em termos de uma nova criatura ter a possibilidade de ficar na terra durante o período da grande tribulação. A característica fundamental de nós participarmos do arrebatamento é sermos geração de Cristo. É termos passado da geração das trevas para a geração da luz, para a geração de Adão, para a geração de Cristo, ter nascido de novo. Essa é a condição fundamental, não é questão comportamental, como algumas religiões tentam pregar. Não é por comportamento, nós somos salvos, é da geração com que fomos gerados. E o Senhor vai tirar essas pessoas, e quando tirar essas pessoas, toda a sua vida futura com o Senhor já está determinada. Eu tenho falado continuamente que o céu, ou a vida com o Senhor, não é uma república socialista. Tanto não é que a mãe foi interceder pelos dois filhos. Senhor, põe um à tua direita e outro à esquerda. E o Senhor Jesus falou assim, olha, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E falou, João Batista é o maior dos profetas, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Eu fico pensando até minha posição nisso. Aquilo que está diante do Senhor, salvo sim, eternamente com o Senhor, mas reinar com Cristo é exatamente essa questão. No plano do nosso novo ano, deve incluir as coisas espirituais. E nessas coisas espirituais, o Senhor começa a nos observar coisas materiais que nós devemos observar. Vê algumas coisas interessantes que a palavra de Deus nos mostra da nossa vida. Ele diz o seguinte, um dos problemas que o homem tem, e que às vezes a nova criatura quer carregar como hábito e costume do homem, é ter uma vida de avareza. É ter uma vida centrada em si. Eu penso em mim, eu me agrado de mim e eu procuro fazer as coisas para mim. Às vezes as pessoas se reúnem até em igreja, em reunião de oração, em que não formam uma unidade, exatamente porque estão ajoelhados pessoas pensando em si. Por isso que quando eu falo ore a cada dois, ore pelo outro. Esqueça de você nesse momento. Funcione como igreja de Cristo. Interceda pelo outro. Comece a verificar aquilo que há no outro. Lá em Hebreus 13:5, essa palavra do Senhor diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque ele disse isso, ele está alertando, não fique centrado em você. O Senhor Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas ele começa dizendo, negue-se a si mesmo. Não valorize tanto você. Não coloque você no palco. Nem nesses planos do próximo ano, centrado em você. Faz um retrospecto desse ano e fala assim, esse ano eu fui bênção na vida de quantas pessoas? Quantas pessoas nesse ano eu levei a Cristo? Ah, mas eu tive muito problema nesse ano. Eu tenho uma justificativa para isso. Esse ano foi um ano duro para mim. Isso não é justificativo, porque o apóstolo Paulo naufragou 3 vezes. Foi preso de cidade em cidade. Fala, o que vai acontecer na outra cidade? Bem, uma coisa eu sei, que eu vou ser preso. O resto ainda não sei, mas sei que vou ser preso. Quanto tempo ele passou na prisão? Muito tempo. No entanto, ele chegou a um ponto de dizer, aquilo que o Senhor tinha projetado para mim, eu fiz. Ele diz, acabei a carreira. Deu tempo para fazer tudo. Quanto tempo nesse ano você ficou preso? Naufragou? Ah, mas eu tive alguns problemas. Essa questão é que nós temos que verificar. Fui bênção esse ano? Qual é meu plano para 2005? A Bíblia diz, seja a sua vida sem
avareza. No ano que vem eu vou resolver esses probleminhas que eu estou enfrentando. Aí... As pessoas às vezes associam o INSS com vida espiritual, porque falam, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao Senhor. E não tem qualquer ligação. A palavra do Senhor, o Senhor chama aqueles que são ocupados. Porque aquele que é ocupado, aquele que não tem tempo, porque está envolvido com muita coisa, ele tem tempo para o Senhor, porque característica de filho de Deus é ter disposição e disponibilidade. Mas não é disponibilidade por ociosidade, é disponibilidade por atitude do coração. Nós estamos vendo sinais das coisas que vêm e falamos, olha, o Senhor vai arrebatar. Mas eu conversava com uma pessoa enquanto viajava para o Rio hoje, ele falou, mas eu não queria que o arrebatamento fosse agora. Eu ia perguntar por quê, porque ia dizer, vou casar, vou fazer aquilo. Ele falou, porque ainda tem obra do Senhor para fazer e eu quero reinar com Cristo mesmo. Eu louvei o Senhor por aquilo que eu ouvi. Qual a preocupação? A minha preocupação é reinar com Cristo. Eu quero a obra do Senhor, eu quero chegar a um determinado ponto e falar, Senhor, cumpre em mim as tuas obras, aquela que o Senhor falou, que o Senhor já preparou de antemão para que eu andasse nela. Mas quando nós estamos olhando para nós mesmos, a nossa vida se constitui em avareza. Nós não pensamos naquele que perece. Nós não pensamos que a pessoa, às vezes, que dorme conosco está indo para o inferno. A pessoa com que nós convivemos, que nós trabalhamos, que nós andamos, está indo para o inferno. E vivendo o inferno na terra, quando nessa vida na terra, ele pode ter a bênção do Senhor, como o salmista dizia, pereceria sem dúvida se não visse as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. A bênção do Senhor para a nova criatura começa agora. As pessoas oraram aqui, falaram, uns falaram, olha, nós tivemos paz, embora tribulação. Porque paz não é falta de tribulação. Paz é saber que no meio da tribulação o Senhor está presente. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O que o Senhor está dizendo com esse trecho da palavra, dizendo assim, olha, seja a vossa vida sem avareza. Esqueça de você, desce do palco. Não fica olhando para você e os meus problemas. Fala assim, eu sou um canal de bênção nas mãos do Senhor. Me usa, Senhor, para glorificar o Teu nome, para levar pessoas ao conhecimento pleno de Cristo. Esse é o plano. O que você pensa de 2005? O Senhor Jesus vem? Está próximo? Sim. Muito próximo? Eu acho que é muitíssimo próximo. Opinião minha, baseada no que eu vejo na palavra. Mas o Senhor fala assim, observa uma coisa, seja a vossa vida sem avareza, não fica centrado em você. Às vezes nós pegamos o hábito religioso e entramos para a igreja e achamos que estamos fazendo a obra de Deus porque viemos à igreja. Porque participamos de alguma coisa, mas a obra do Senhor é latente no nosso coração de nova criatura. A nossa consciência de vida de Cristo está em nós, nos apontando para as necessidades que o mundo tem. Quando o profeta ouviu a conversa da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conversando entre eles, dizendo, a quem enviaremos? Ele falou, eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sou eu. O plano para 2005, irmãos, tem que ser centrado nesse ponto. Vida disponível para o Senhor. Aí nós estamos pensando, mas eu vou me casar, eu vou comprar coisas. Essas coisas o Senhor acrescenta. Não perde tempo com aquilo que Deus já te deu. A palavra de Deus diz lá em Efésios 1,4, dizendo que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz ainda mais, de tal maneira que não há nada, de nada tendes necessidade, nada vos falta. Isso é fato. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não corramos atrás de acessórios, não, irmão, que isso é nosso. Mas corramos atrás daquilo que é efetivo, daquilo que tem valor, daquilo que vai adiante. Qual é o plano para 2005? Trocar de carro.
comprar 10 pares de sapato? Mudar para um apartamento maior? Isso tudo pode acontecer sem que você tenha trabalho para pensar nisso. Eu preciso investir em mim, eu preciso ser disponível para o Senhor. Isso é fato espiritual e é um fato material. Você fala, mas eu não creio nisso, isso para mim é uma grande bobagem. Pois é, fica aí. Eu penso de outra maneira, também pode ficar por aí. Eu sempre coloco as leis da palavra de Deus e as leis humanas, as leis físicas, no mesmo patamar. O fato de uma pessoa não crer na lei da gravidade não torna ela levitativa. Esse negócio de lei da gravidade é bobagem, esse Isaac Newton era um idiota. Pula. Vai lá no alto prédio, pula lá de cima para ver se não é atraído imediatamente para o centro da Terra. E que antes do centro da Terra você bate no chão. Mas eu não creio. Problema. O fato existe. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. É uma lei. Mas eu não creio assim. Eu creio que nós vamos passar por um processo de aprimoramento. Sim. Sim. Aprimora no inferno e fica lá aprimorando para o resto da vida. Mas eu acho que não tem inferno. Espera que você vai acreditar. Quando você chegar lá e encontrar alguns lá dentro, e a pessoa lá no meio, você lá no meio, eu falei, mas eu que não acreditava nisso, estou aqui. O rico e Lázaro. O rico lá no Sheol viu Lázaro lá no seio de Abraão, no paraíso. E o rico falou assim, bem, Senhor, manda Lázaro molhar um pouquinho, que eu estou aqui em agonia, molhar minha boca. Não, Lázaro não vai molhar tua boca, nada. Então manda alguém avisar lá as minhas famílias, estão lá os profetas, para que ninguém venha para cá. Estão lá os profetas. Mas os profetas, vocês não creem, vocês matam profetas, vocês dizem que isso é bobagem. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E o que eu quero colocar para os irmãos é que a nossa vida para 2005 não pode ser marcada nem planejada por coisas fúteis. Você acredita que Deus quer o melhor para você? Sim ou não, ou mais ou menos? Só de vez em quando, né? Tem hora que a pessoa está dizendo assim, Deus me abandonou. Ele que tomou o rumo errado, aí diz, Deus me abandonou. Culpa a Deus. Deus providencia todas as coisas. Nós contamos aqui o que foi o ano de 2004. Alguns no ano 2004, eu sei que começaram o ano 2004 sem certeza que chegaria hoje aqui. Não é verdade? Outros acharam aí que iam ficar pelo meio do caminho. Que não iam observar as coisas, não iam ver os benefícios do Senhor. E estão vendo aí. Eu lembro daquela senhora lá na sessão de quimioterapia, que eu contei aos irmãos, ela falando assim, 1991, eu tive um câncer de mama. Fiz quimioterapia, fiquei bom do câncer de mama, veio um de pulmão. Fiz quimioterapia, fiquei boa do câncer de pulmão, veio nos ossos. Fiz quimioterapia, fiquei bom do câncer nos ossos, veio no fígado. Fígado está todo tomado, estou fazendo essa quimioterapia aqui. Deus é bom. Deus é muito bom. E ela falou assim, sabe, meu irmão? A pessoa, quando olhou o meu caso, lá atrás, falou assim, você vai morrer. E ela morreu. Eu estou aqui. Porque Deus é Deus que faz toda a obra dele, ele não depende de nada do homem. E uma das coisas que eu quero conscientizar os irmãos, que esse texto da palavra dizendo, seja a vossa vida sem avareza, ela diz, porque tem uma coisa, o Senhor já disse, eu não te deixarei e não te desampararei. Essa é uma questão, compromisso de Deus com o homem.
Então nós vamos planejar 2005 raciocinando da seguinte maneira. Pelo fato do Senhor ter dito, não te deixarei, não te desampararei, então a minha parte pessoal, os meus cuidados pessoais já estão com Ele. Eu oro algumas vezes, eu contei isso até para os irmãos, algumas vezes eu oro para o Senhor, falo, Senhor, passando às vezes por situações adversas, porque nessas situações adversas nós crescemos no conhecimento de Deus, elas são bênçãos em nossas vidas, porque nós não podemos ter confiança se não passarmos por situações que gerem essa confiança. Eu uma vez passei numa pontezinha pêncil, pequenininha, de madeira, e falou, não, tem que atravessar com ela para chegar lá. E tinha uma grande queda d'água, e o lugar era alto. Isso era lá em Sete Quedas, antes de ser inundado, para formar o lago de Itaipu. Aí eu quis atravessar para o outro lado, falei, mas tinha caído uma ponte. Anteriormente, que matou uma série de turistas e tal, e eu fui passar numa ponte daquela, e a pessoa que estava comigo falou, será que vai dar? Eu falei, não sei. Mas você vai passar? Eu falei, eu vou. Mas eu estou com medo. Eu falei, eu também. Mas por que você vai passar? Porque eu quero ir para o outro lado, eu quero ver o que tem do outro lado. Aí eu falei, como é que vai ser? Eu falei, eu vou botar o pé aqui perto desse cabo. Não vou meter o pé no meio da madeira, que a madeira pode estar podre. E fui andando por ali. Atravessei para o outro lado. Quando cheguei do outro lado, pensei mais uma vez, falei, não volto não. Mas tinha passado por ali. O fato dessas situações adversas são que elas nos levam a andar na confiança e não na nossa expectativa, não no nosso conhecimento. E nesse momento nós oramos ao Senhor, falou, Senhor, eu sou teu. A tua palavra diz que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. A tua palavra diz que tu não me desamparas, tu não me deixas. Então, Senhor, o que é teu, o que é meu, é meu. O meu é cumprir a tua obra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a tua parte é cuidar de mim. Porque o Senhor foi quem falou. Para 2005, meus irmãos, o plano é esse. Quer planejar bem 2005? Fala, Senhor, o que é teu, inclusive eu. Mas um fato, diante de todas essas situações, me faz ser uma bênção nas tuas mãos. Me usa bastante para a glória do teu nome. O Senhor não está esperando você se aposentar, porque quando você se aposentar, vem os netos. E quando você receber aquela pensão, vem o outro da família e fala, ô mãe, não dá para me liberar esse dinheiro não? Não estão dizendo que a maioria das famílias tem sido sustentadas pelos aposentados? Aí você vai pensar que sempre vai ter uma vaga, não vai ter não, vai ser sempre ocupado. Mas uma coisa é certa, aquele que faz a obra do Senhor é bem-aventurado, e aquele que é cheio de avareza, ele nunca prospera em nada. A sua vida é marcada por um rumor e por uma murmuração. Feliz 2005 para vocês. Mas dessa maneira, planeja certo, não entra em avareza da vida. Não fica pensando, eu tenho que ver os meus problemas vê o Senhor. Eu me lembro de um dia que eu cheguei aqui para pregar, e eu já tenho um termômetro em mim, eu com 38 e alguma 38,5. E eu tenho um irmão que é muito melindroso, ele falou, eu estava com 37,5, estou muito mal. E eu estava com 38,5, eu falei, Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra. Da tua parte vem o sustento para eu pregar a tua palavra. E vem a palavra para eu pregar. Eu sou o canal, o Senhor é que opera. Ouse confiar no Senhor e ouse deixar o Senhor operar. Aí o ano 2005, nós vamos chegar ao fim de 2005 e falar, olha, foi uma bênção esse ano. Todas as coisas concorreram para mim. E eu vi a glória do Senhor se manifesta. Além de tudo, o Senhor pode voltar, que eu estou com um galardão lá com Ele.
porque eu fiz a sua obra e para a glória do nome de Jesus eu estou aqui. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. E quero que nós agradeçamos ao Senhor. Você pode fazer um retrospecto agora e orar ao Senhor. Não conversa agora, não. Ora você ao Senhor. Fala, Senhor, muito obrigado porque eu cheguei aqui. Eu posso dizer isso. E outros irmãos também podem dizer isso, né? Eu cheguei aqui. Cheguei aqui porque o Senhor me trouxe. Senhor, olha para a minha vida agora e me faz ser útil para o Senhor. Eu já aprendi que o Senhor é que cuida. Deixa as outras coisas de lado. Pensa agora nisso daí, naquilo que realmente tem valor. Ora ao Senhor, vamos ter esse período de oração para nós agradecermos e planejarmos com o Senhor os planos do Senhor.